Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos mais uma vez na manhã de domingo, fazendo o nosso culto de uma forma diferente. Nós aqui cultuando ao Senhor nesse momento, fazendo todos os cuidados aqui que manda a vigilância sanitária, tendo todo o cuidado um com o outro, fazendo uso de álcool gel. Mas os irmãos aí na sua casa e a gente podendo então cultuar, abre aspas, juntos ao Senhor nesta manhã. E hoje é um dia especial na nossa história, porque ontem, sábado, seria a data que seria o aniversário oficialmente da nossa igreja. Apesar de que a gente iria fazer a celebração desse aniversário no próximo final de semana. Mas ontem seria o dia que, há 16 anos, a nossa igreja começava a sua história. Então vamos prestar um culto nesse momento ao Senhor. Nós vamos fazer um prelúdio cantado. E enquanto os irmãos estão cantando ao Senhor, que nós possamos, nesse instante, fazer isso em atitude de oração. Que Deus abençoe este culto que vamos prestar a Ele, que seja um momento precioso diante do Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Sim, Senhor, nós confiamos que o Senhor trabalha. O Senhor não está alheio a tudo que nós estamos passando. O Senhor não nos deixou à mercê, Deus, do acaso.
O Senhor ainda está no seu trono, o Senhor permanece no seu trono. E do teu trono, Senhor, o Senhor governa. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós descansamos. Que nós possamos descansar em Ti, Senhor. Crendo, Senhor, que nada pode nos separar de Ti, Senhor. Que ainda que venham, Senhor, as dificuldades, ainda que venham as lutas, nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor cuidando de nós, sobre nós. E ainda que morramos, ainda que vivamos, ainda que não haja fruto na oliveira, como dizem em Abacuque, Deus, ainda que nós possamos passar por dificuldades, o Senhor está no seu trono e o Senhor governa tudo. E nós confiamos em Ti, Senhor. A gente vai fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra em Romanos 8, de 35 a 39. E o texto bíblico nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura,
vamos continuar adorando ao Senhor. Essa é a hora que nós nos reunimos, cada um, claro, em sua casa, mas nós nos reunimos, estamos reunidos para cultuarmos o Senhor, para adorarmos o nome do Senhor. E nesse momento em que nós, em nome da criação, prestamos ao Senhor o culto que somente nós podemos prestar, que é o culto racional. Vamos fazer isso nesse momento, continuando adorando o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem,
Amém. Santo é o Senhor, santo, poderoso, digno de honra, digno de louvor, aquele que era, aquele que há de vir, aquele a quem pertence toda a glória. Vamos cantar santo nesse momento. Santo, santo, poderoso, que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, Reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Glória a Deus, aquele que nunca cometeu um erro sequer desde a eternidade. A esse nós adoramos nesse momento, em espírito e em verdade. Em espírito, Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos.
te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor. Nasci pra te adorar, ministrando louvor. Amém. E nesse momento nós vamos, além de, como normalmente a gente faz um momento de dedicação, como eu sempre tenho dito, aquele momento de entrega dos dízimos às ofertas, mas a gente não está fazendo isso durante as transmissões do nosso culto. Nós estamos aproveitando esse momento para fazer aquele de dedicação no sentido de eu e você, orando ao Senhor, colocando as nossas vidas diante do seu altar e também orando pela vida dos nossos aniversariantes. Essa semana nós temos dia 21 o aniversário da Débora Jurema, dia 22 da Vovó Socorro. Vovó Socorro, pelas minhas contas, vai fazer 97 anos.
Então, para a gente orar também pela vida dela. Dia 24 do Lohan, dia 24 também do Marcos Rosa e no dia 25 da Júlia. Então, vamos nesse momento, ao som do instrumental, vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor. Faça desse momento um momento de entrega, de oração, de consagração, de dedicação sua, da sua casa e da sua família diante do altar do Senhor. E ore também pela vida dos nossos aniversariantes. Faça isso nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, estamos agora diante de Ti em oração, numa oração de dedicação. Dedicação da nossa vida, da nossa família, diante do Teu altar. Que nós possamos, ó Pai, aproveitar o tempo que temos tido mais em casa, para dedicar o nosso tempo ao Senhor. Abençoa, Senhor, a vida da Débora e da Júlia, que elas duas, na pequena idade que têm, que elas possam se colocar cada vez mais diante do Senhor, crescer firmadas na Tua palavra, sem nunca se desviar dos Teus caminhos. Coloco diante de Ti a vida do Lohan, a vida do Marcos Rosa, que o Senhor abençoe, ó Pai, esses Teus servos, que eles possam, onde quer que estejam e o que quer que estejam fazendo, que eles possam estar sendo usados como servos do Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Te peço pela vida da vovó Socorro, dos seus 97 anos, te pedindo, ó Pai, que ela possa estar cada vez mais firmada no Senhor, que o Senhor cuide da saúde dela, que nós sabemos que está debilitada, que o Senhor possa cuidar dela em todos os momentos. Abençoa, ó Pai, não apenas esses irmãos que fazem aniversário, mas de repente algum irmão que nos acompanha pela transmissão deste culto, que também aniversariam nessa semana. Que todos nós, junto com cada família que nos acompanha nesse momento, possamos estar realmente com a vida entregue diante do Teu altar. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu peço que vocês esperem só um pouquinho ainda aqui na frente. Eu mencionei no início do culto que ontem seria o dia oficial da data em que a nossa igreja celebra 16 anos. E o próximo final de semana seria o momento onde a gente iria celebrar juntos esse momento. Eu gostaria de passar nesse instante um vídeo, enquanto for passar o vídeo, que eu vou pedir para os irmãos recolherem as coisas que estão aqui atrás, um vídeo que fala um pouquinho desse momento, desses 16 anos da nossa igreja. Então vamos assistir esse vídeo nesse momento e que Deus abençoe nesse momento especial. Membros, congregados e visitantes da nossa amada Igreja Batista Plenitude. Nesta data, celebramos mais um aniversário da nossa igreja. Glórias ao nosso bom Deus, o soberano dono da nossa história, que nos fez uma grande família. Quantos momentos especiais já vivemos juntos em 16 anos. Eu estou na igreja há 7 anos, e se eu, que não vivi junto com vocês muitos momentos desta história, me emociono com tudo o que Deus fez em nossa família, imagino os irmãos que estão aqui desde a sua fundação. A eles foram se juntando à família IBP os que chegaram um pouco depois, até a chegada dos mais recentes. Independentemente de quando você chegou, o glorioso Senhor da nossa igreja nos reuniu nesta história, com Ele, por Ele e para Ele. Juntos, somos a Igreja Batista Plenitude. Juntos, realizamos nossos cultos. Juntos, nossas vozes ganharam força em muitos momentos de louvor. Juntos, nos alegramos em vários retiros. Juntos, nos deliciamos em vários cafés da manhã, almoços, cantinas. Juntos, celebramos muitas ceias memoriais.
Juntos, fizemos muitas escolas bíblicas. Juntos, celebramos a salvação de muitos irmãos que aumentaram a nossa família. Como família, juntamos as lágrimas nas tristezas. Juntos, recebemos exortações bíblicas direcionadoras. Como corpo, muitas vezes, juntamos mãos e corações para nos reerguer a cada desafio. Juntos, aprendemos que numa mesma família as pessoas são diferentes. E foi mesmo dentro de casa que praticamos o fruto do Espírito. Que bela experiência! Nesta data tão especial, não conseguimos mensurar o que temos colecionado em nossos corações. Em 16 anos de Igreja Batista Plenitude, a gratidão é imensurável. As experiências com Ele, incontáveis. O amor ao Senhor, transbordante. A alegria da salvação, desmedida. Neste aniversário, acrescentamos um capítulo diferenciado em nossa linda história. Corações exultantes em Deus como sempre, mas neste momento, sem festa cheia de abraços, carinhos, beijos e gargalhadas, como toda boa festa de família. Ainda assim, celebramos igualmente, porque o distanciamento físico nunca separa uma família. E a nossa família sabe que o Deus que cuidou de tudo, nos mínimos detalhes, nesses 16 anos, é o mesmo que cuidará de todos os próximos anos. Em breve, quando tudo isso passar, vamos celebrar, e muito, juntos, bem juntos, como sempre, independentemente das circunstâncias. Seguimos, sobretudo, agradecidos ao Senhor. Parabéns à família IBP. Então vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pela nossa igreja, agradecendo por esses 16 anos da nossa igreja, e que a gente possa, de fato, em breve, juntos, celebrar essa grande festa ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Igreja Batista Plenitude. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor derramado sobre as nossas vidas. Obrigado pela certeza do Teu cuidado ao longo desses 16 anos, cuidando, direcionando, guiando cada momento da vida da Tua igreja, porque nós cremos que o Senhor Jesus Cristo é o cabeça desta igreja. Eu te peço, ó Pai, que nesse momento em que a gente celebra esses 16 anos distantes, que a gente possa de fato estar juntos em coração, juntos em espírito de oração, juntos no mesmo propósito de em breve, com o coração agradecido, juntarmos as nossas vozes aqui nesse lugar para louvar o Senhor de todo o nosso coração. Abençoa, Senhor, o restante deste culto. Abençoa a Tua palavra que vai ser ministrada agora. E obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja. Que o Senhor abençoe esta igreja e que toda a sua caminhada, pelo restante dos anos que ela tiver, até a volta do Senhor Jesus Cristo, que ela possa continuar sendo usada para a Tua honra e para a Tua glória. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós somos diferentes. E é interessante como a gente enfrenta situações parecidas de forma diferente. Eu enfrento as situações de um jeito, talvez você enfrente de outro. Uns são mais otimistas, outros são mais pessimistas. E o engraçado é que tanto o pessimista quanto o otimista, ele vai se denominar de realista e apontar só o outro para o extremo. A gente nunca acha que a gente está no extremo. Se eu estou sendo o mais pessimista das pessoas, eu vou dizer, não, eu não estou sendo pessimista, não, eu sou realista. E o otimista, o visionário, também vai dizer da mesma forma, não estou sendo muito otimista, não, estou sendo realista diante da situação. A gente age diferente, por exemplo, uns perdem a cabeça fácil. Outros, em meio à tempestade, conseguem manter uma calma, uma tranquilidade impressionante. Se você pedir para duas pessoas diferentes descreverem uma mesma situação, descreverem um mesmo ambiente, provavelmente descrever qualquer coisa, você vai ter dois relatos distintos sobre a mesma coisa. É interessante que o próprio Evangelho, né, os Mateus, Marcos, Lucas e João são uma prova disso.
Você vê Mateus, Marcos e Lucas, que têm o mesmo tipo de enfoque, mas eles fazem uma narrativa de forma diferente. João já vem de uma outra perspectiva, os 4 narrando a mesma história, os 4 narrando a mesma situação, os 4 falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e o tempo que ele esteve aqui, mas cada um fazendo de uma forma diferente, sobre uma perspectiva diferente, com um foco diferente. Se nós pegarmos 2 pessoas, quaisquer 2 pessoas, colocar elas num barco para fazer uma viagem juntas, elas voltarão. Se você pedir para descrever o que foi que aconteceu, cada uma vai descrever de forma diferente, com uma metodologia diferente, percebendo coisas diferentes, que às vezes um guardou e o outro não. E às vezes a gente fica se perguntando por que isso acontece. Porque nós somos diferentes. E aí é interessante que, na verdade, não é só porque nós somos diferentes, mas por consequência disso, nós percebemos as coisas de forma diferente. Nós descrevemos diferente porque nós percebemos de forma diferente. Por exemplo, todos nós estamos vivendo uma situação estranha. Quer você esteja em isolamento social, quer você esteja sendo obrigado ainda a trabalhar algum tipo de serviço essencial, você está vivendo um tempo diferente por causa do coronavírus. No entanto, é muito provável que nós tenhamos percepções diferentes sobre a realidade que nós estamos vivendo. Alguns, talvez, vão ter uma percepção mais apocalíptica. Olha, isso é o sinal de Cristo está voltando, a igreja se prepare, ou que vem perseguição por aí, ou alguma coisa, a besta ou o anticristo. Outros vão dizer, não, isso é só mais um daqueles muitos momentos cíclicos que a gente vive ao longo da história, de tempos bons e tempos ruins, se alternando. Daqui a 2, 3 anos, tudo isso vai ter passado e tudo vai ser, abre aspas, normal como antes. E a grande questão é que essa percepção diferente também vai gerar ações diferentes, também vão gerar ideias diferentes, também vai fazer com que a gente, agindo de forma diferente, tenha visão diferente, e às vezes a gente, inclusive, tem dificuldade de entender a ideia do outro, porque eu tenho uma percepção diferente da situação. Por isso que a gente tem, inclusive, por exemplo, 2 pessoas muito bem intencionadas, às vezes com visões políticas distintas, e achando que o outro é o mal, que está com a visão distorcida, porque a minha percepção é que é a correta. E a percepção diferente, muitas vezes, ela nasce a partir daquilo que chama a nossa atenção, daquilo onde a gente coloca o foco. O pastor Seabra, que me batizou, ele dizia uma coisa que eu sempre lembro, que tudo que você foca, expande. Não sei se ele estava citando outra pessoa, mas eu lembro muito dele quando eu penso nessa frase. Tudo que você foca, expande. Então, por exemplo, se a gente, enquanto igreja, resolver focar no evangelismo, esse trabalho vai crescer. Se a gente tem um foco no ministério infantil, esse trabalho vai crescer. Se a gente começa a manter o foco no pequeno grupo, esse trabalho vai crescer e vai desenvolver. Por outro lado, e também, quando a gente está vivendo um momento como esse, diferente, cheia de dificuldades diferentes, porque existem aquelas dificuldades diárias de cada dia que a gente está acostumado a viver. E existem dificuldades como estas que nós não vivemos antes na nossa vida. E aí, às vezes, a gente tem a mania de ficar, por exemplo, com o foco no problema. E quando a gente vive com o foco no problema, a gente é consumido por aquele problema, a gente não dorme por causa do problema, a gente fica ansioso por causa do problema, porque a nossa mente está focada naquele problema. Ou a gente tem a opção de manter, por exemplo, o foco no Senhor. Estou vendo os problemas, mas a minha mente está em Cristo. Eu sempre lembro, quando cito essa ideia, de Davi e Golias. Não de personagem Davi, não do homem Davi e do homem Golias, mas o povo de Israel, visão dele versus a visão de Davi. O povo de Israel, todo naquele momento, os soldados que estavam para a batalha, eles estavam com foco no Golias, dizendo, este homem é muito grande, nenhum de nós pode vencer. Eles sabiam do poder de Deus e tudo mais, mas eles ficaram com o foco no tamanho daquele homem. Davi, por outro lado, ele olhava para aquele homem, mas ele não ficou com foco no tamanho de Golias. O foco dele estava no Senhor dos Exércitos, que ele inclusive fala, tu vens contra mim com espada, com escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado.
Então, muitas vezes, a gente vive situações que estão, e a forma como a gente enfrenta está relacionada ao nosso foco. Tem um texto, eu gostaria que os irmãos abrissem, em Números, no capítulo 13. Esse texto, inclusive o episódio dele como um todo, é conhecido. E a gente vai perceber nitidamente isso aqui acontecendo. Números, capítulo 13, a gente vai passar por vários versículos do 13 e do 14, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. E diz assim, então, o capítulo 13, no versículo 1. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Vamos relembrar aqui o contexto para usar um pouco a leitura do texto. Nós vimos aqui de um povo que era escravo no Egito. Um povo que passou 400 anos lá no Egito, que chegou lá quase como uma família apenas, e virou uma grande nação, um povo sem território e subjugado e vivendo como escravo ali no Egito. E Deus levanta Moisés para libertar o povo, para ser o instrumento dele, para liderar o povo nessa caminhada. E eles, ao longo dessa jornada, aqui nós estamos falando cerca de 1 ano e meio depois da saída do Egito. E quando a gente olha para esse tempo aqui, que Deus levanta Moisés, eles tinham visto grandes manifestações do poder de Deus. A gente vai ver, por exemplo, lá no texto, você voltar um pouquinho antes, lá em Êxodo, você vai ver a narrativa desses textos, e a gente vai ver, por exemplo, a questão das 10 pragas, que foram colocadas diante do povo do Egito, que caiu sobre a terra do Egito, para que o povo pudesse ser liberto, para que fosse manifesto o poder de Deus. Então eles viram ali, através das 10 pragas, manifestações grandiosas do poder de Deus. Pouco depois de sair, ou seja, 1 ano e meio antes do momento que a gente está lendo aqui esse texto, aproximadamente, eles viram ali a abertura do Mar Vermelho. Meus irmãos, eles se viram diante de uma situação que eles não teriam força para enfrentar. Algo muito maior que eles, um mar diante deles e um exército, o exército de Faraó atrás. E quando a gente olha naquele momento, Deus abre o mar para o povo passar, e diz o texto sagrado que pisando em terra seca, eles atravessaram o Mar Vermelho, o mar se fechou depois que eles passaram, e o exército de Faraó foi então afogado nas águas. E é interessante, pouco logo depois, ainda no livro de Êxodo, você vai ver que Deus transforma águas amargas em doce. Eles estavam com sede, as águas daquele lugar eram amargas, Ele transforma a água amarga em doce. Deus manda o maná, Deus manda codornizes, Deus alimenta o seu povo durante o deserto, Deus guia o seu povo no deserto. E a gente vê então que mesmo vendo manifestações grandiosas do poder de Deus, há pouco tempo, nós estamos falando aqui de 1 ano e meio de caminhada, e tudo isso aconteceu. Ainda teve a ida para o Sinai, o próprio Deus mandando as tábuas da lei para o povo, eles podendo ali ver, Moisés viu frente ali, não face a face, mas ele viu a manifestação da glória do Senhor, desceu com o rosto resplandecente. Eles viram o poder de Deus. E depois ali de 1 ano e meio, o Senhor manda que eles fossem então espiar a terra. E lá no versículo 17, diz que Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, olha a ordem. Vejam a terra como ela é, o povo que nela habita. Se o povo é forte, se o povo é fraco, se são poucos ou se são muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Quem dá a ordem para eles espiarem a terra é o Senhor. Mas o Senhor conhece aquela terra. O Senhor conhece completamente, sabia de todas as questões daquela terra. O Senhor não precisava que espias fossem à terra, 12 homens fossem à terra e trouxessem as informações sobre isso. O que a gente vai ver aqui nesse momento é que Deus manda o seu povo porque eles, humanamente falando, precisavam visualizar a terra que eles estavam para entrar.
Resumindo, a ordem do Senhor é: observem tudo, de bom e de ruim. A força do povo, a qualidade da terra, a fortaleza das cidades, se são fortificadas ou não, se tem muita ou pouca gente, para vocês visualizarem o que vocês vão enfrentar pela frente. E é interessante que no início do texto que a gente leu, lá de Números, ainda no capítulo 2, ele fala que, para observar a terra, que eu vou dar aos filhos de Israel. O Deus grandioso, poderoso, que guiava no deserto, que libertou do Egito, disse: eu vou dar ao povo. E aí vai ter a questão da diferença de percepção. São 12 homens que vão fazer a análise sobre a terra. São 12 homens, cada um talvez com um foco diferente. E eles vão então com a mesma missão. 12 homens vão juntos com uma missão única de espiar a terra de Canaã. Estavam juntos, viram as mesmas coisas e estavam lá igualzinho percebendo tudo. Mas é interessante que primeiro a percepção, existe uma percepção que todos têm igualmente. Porque a diferença da percepção não está, do foco não está no que a gente vê ou deixa de ver, mas naquilo que a gente se concentra em perceber e assimilar, aquilo que a gente dá importância. Porque todo mundo vai ver que a terra era boa, que tinha as coisas boas da terra. Isso está lá no versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, fizeram um relato do que tinham visto. E eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Uma percepção é unânime. Todos tiveram um relato no mesmo sentido de que a terra é boa. Os frutos da terra são bons. É interessante que a gente, independente do seu perfil, se você é pessimista, se você é otimista, se você tem um foco no problema, um foco no Senhor, ou foco em qualquer outra coisa, todos nós temos a capacidade de ver as coisas boas. Todos nós temos a capacidade de perceber as coisas boas, e a capacidade de perceber as coisas boas, nesse contexto, também foi unânime. Você quer ver um exemplo? Até mencionei sobre isso no devocional que nós tivemos nessa semana. Tantas vezes a gente pediu para ter mais tempo em casa. Eu acho que a gente só não queria que fosse tanto tempo assim, né? Mas tantas vezes a gente disse: olha, eu não tenho tempo para nada, eu preciso ter mais tempo, eu gostaria de ter mais tempo com a família. E aí você tem duas opções. Você pode ficar com o foco: olha aqui que maravilha, o tempo que eu estou tendo com a minha família, a oportunidade que eu estou tendo de estar mais próximo dos meus filhos, ou o tempo que eu estou tendo livre para ler mais, para tudo mais. Ou ficar com foco: meu Deus, o mundo vai se acabar, não tenho mais para onde ir, meu trabalho, cadê? Estou sentindo falta do meu trabalho, estou doido para botar uma roupa social, calçar um sapato, estou doido para calçar um sapato e ir para o meio da rua para ver se resolve alguma coisa. E às vezes nessa aflição, porque eu estou preso, abre aspas, em casa. Mas é interessante, porque a grande questão é que todos nós temos a capacidade de ver isso. Mas tudo vem do peso diferente que cada um de nós coloca na nossa percepção, ou seja, no foco que nós colocamos. No versículo 28, seguindo na leitura do texto, diz então o relato das pessoas: mas o povo que habita nesta terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Nós estamos falando de homens grandes. Olha, o fruto é até bom, mas as dificuldades são enormes. Aqueles homens ali, eles estavam com foco nas dificuldades e foco nos problemas. E se o servo do Senhor caminhar andando com o foco na aflição, com o foco no problema, com o foco nas circunstâncias terrenas, sejam boas ou sejam más, ele vai andar com o foco errado. Porque quando a gente olha somente para o problema, e o que a gente percebe é somente o problema, e aquilo vai ficando cada vez maior, e as barreiras elas vão nos parecendo cada vez mais intransponíveis. Aquele povo tinha presenciado, meus irmãos, manifestações grandiosas do poder de Deus. Eles tinham visto um mar se abrir, o exército de Faraó morrer afogado por um mar atrás deles. E mesmo assim, aquele povo estava agora com um foco no problema, com foco nas dificuldades.
E aí o foco dele, apesar de conhecer o poder de Deus, de reconhecer que a terra é boa, eles só olharam e aqueles problemas se tornaram grandes demais para eles poderem seguir em frente. No versículo 30, diz que então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Aquele homem Caleb sabia que os problemas existem. Caleb não deixou de ver que as cidades eram fortificadas. Caleb não deixou de ver o tamanho dos homens que habitavam ali. Caleb não deixou de ver que ele estava diante de um problema grande. Nós podemos olhar para a situação econômica do nosso país, para a situação do vírus do nosso país, da situação de muitas pessoas próximas da gente. Essa semana, infelizmente, por exemplo, faleceu o primeiro pastor batista aqui do Maranhão por causa do coronavírus. Ele tinha 56 anos e acabou morrendo na última sexta-feira, depois de passar vários dias internado na UTI. O pastor Jorge, servo do Senhor, foi levado. E a gente fica pensando como está a família, fica pensando como está a igreja. Ele foi meu aluno, inclusive, no seminário. Os problemas, meus irmãos, eles existem. Mas se a gente ficar colocando todo o foco, toda nessa energia em olhar para a situação difícil, a gente vai ficar parado, a gente vai ficar atemorizado, a gente vai ficar inerte, vai ficar ansioso, vai ficar aflito, talvez perdendo inclusive o nosso sono. Caleb, na verdade, ele viu o que Deus tinha feito, como todo o povo também tinha visto. E ele sabia que tinha condições de enfrentar aquela batalha, porque o seu foco não estava nos problemas que se colocavam diante deles. O seu foco estava no Senhor. E aqui para mim vem algo terrível, que vai a partir do versículo 31, que diz assim: porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. O povo aqui de Deus fez, como naquele relato que eu mencionei do episódio de Davi e Golias, olhando demais para a batalha que tinha, para o problema que teria, para a dificuldade que teria, e deixando de confiar no poder de Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E ele diz: porque esse povo é mais forte do que nós. E a gente tem que lembrar da fé de Davi, quando disse: olha, você vem contra mim com espada e com escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E lá no versículo 32 diz que diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado. Meu irmão, nesse instante a terra era boa. De repente, começaram a falar mal da terra. Olha, a terra que passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. E assim também éramos aos olhos deles. Os problemas, as aflições, as dificuldades, elas existem. Elas estão aí, toda hora aos nossos olhos. Todos nós vemos o pessimista e o otimista, ambos julgando-se realista. Mas a grande questão é: onde estará o nosso foco? Diante da circunstância, diante da situação que a gente tem vivido. Será que a gente vai viver com foco no problema ou com foco no Senhor? Perceba que aquele povo vai trazer 12 pessoas subiram para espiar a terra. 10 vieram colocando dificuldade e só Josué e Caleb mantiveram o foco no Senhor. A gente vai ver isso agora no capítulo 14. Você pode passar aí na sua Bíblia. Diz no versículo 1 que então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram. E sabe o que é interessante? Quando a gente está com o foco errado, quando a gente não está com o foco no Senhor, porque a Bíblia nos desafia a caminhar em todos os momentos, não olhando para as circunstâncias terrenas, mas olhando para Cristo, olhando para o Senhor, olhando para o alto. E naquele momento, os 10, através do seu relato, contaminaram aquele povo. E o povo inteiro, que tinha visto inúmeras manifestações do poder de Deus, o povo se levantou, e o povo gritou, e o povo chorou, e todos os filhos de Israel murmuravam, e murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto.
Não importava o relato de Josué e de Calebe, de que eles tinham condição, de que eles poderiam enfrentar. O que estava na cabeça dele era a palavra daquelas pessoas, e aí a gente tem que ter muito cuidado, para a gente não ser contaminado pelo clima de terrorismo. Porque a nossa confiança não está nas circunstâncias, a nossa confiança está no Senhor. Se Ele quiser que a gente passe por um período prolongado de problema, de pandemia, a gente vai passar. Na força do Senhor nós vamos enfrentar. E se Ele quiser amanhã desvendar uma cura para essa enfermidade, Ele também tem poder para isso. E a gente precisa manter o foco no Senhor, porque a nossa esperança não está em pessoas, não está em governantes, não está em qualquer outra coisa. Mas no Senhor, que usa os médicos, que usa o governante, que usa o cientista, que usa todas as coisas. E todos os filhos murmuravam e desejaram aqui a própria morte. Quem dera tivéssemos morrido. E aí no versículo 3 ele continua: e por que o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Versículo 4, e diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe, voltemos para o Egito. Meus irmãos, eles estavam diante da terra prometida. O Deus que tinha manifestado o seu poder em todo momento, desde a libertação deles do Egito, que guiou-os até ali, disse que os daria aquela terra, e aquele povo estava querendo nomear um capitão, nomear um chefe para voltar para o Egito, porque perdeu as esperanças, porque manteve o foco errado. E infelizmente muitas vezes a gente tem feito a mesma coisa. No versículo 6, diz que e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Aquele povo perdeu o foco, aquele povo perdeu a esperança, e eles vão então dizer: olha, pelo amor de Deus, a terra é boa. Mas a questão agora não é só mais sobre a terra ser boa. A questão agora é o que está no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. Terra que emana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. O Senhor está conosco, não temamos as circunstâncias, não temamos o dia mau. Nós sabemos sim, eu não estou dizendo para a gente ser alienado da situação, nós sabemos que os dias são difíceis. Nós sabemos que os dias podem piorar mais na frente, ou podem melhorar, não sei. Mas o que eu sei é que o meu Redentor vive, o que eu sei é que o meu Senhor vive, o que eu sei é que Ele reina soberano sobre todas as coisas, o que eu sei é que a minha vida está no controle das mãos do Senhor, e não das circunstâncias. Então somente não sejam rebeldes, não tenham medo do povo dessa terra, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Não tema o coronavírus. Sim, prudente. Sim, cuidado. Mas não precisa ficar aterrorizado. Não precisa ficar... não estou falando para deixar de ter prudência, eu estou deixando para não ter medo. Agir da forma correta, com toda prudência, com toda retidão, mas confiando no Senhor. Se for do propósito de Deus, de seguir para a eternidade através do coronavírus, isso vai acontecer. Não importa, seja qual for a circunstância, isso pode acontecer. Apesar disso, diz no versículo 10, toda a congregação disse que Josué e Calebe deveriam ser apedrejados. Meus irmãos, nós temos 10 pessoas trazendo uma visão terrível da situação, só olhando para a circunstância terrena. 2 servos do Senhor se levantando em meio ao sofrimento e trazendo uma mensagem de esperança e dizendo que as aflições poderiam ser vencidas no poder do Senhor. E a reação do povo foi contaminado pelos outros 10. Continuar olhando também para as circunstâncias terrenas e desejarem eita, deu trava-língua agora, apedrejar Josué e Calebe. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? E a pergunta que Deus faz para aquele povo, naquela circunstância,
E é mesmo que Ele pode fazer para a gente. Até quando nós provocaremos o Senhor? Até quando vamos deixar de crer no seu poder? Até quando vamos deixar de crer na sua soberania? Até quando vamos deixar de crer no seu amor, apesar de todas essas coisas? Porque os tempos podem ser difíceis, os tempos podem ser ruins. Jesus Cristo nos disse: no mundo tereis aflições. Eu não estou dizendo para a gente ter uma ideia romântica de que tudo nessa vida que a gente vai viver vai ser só bênção, só vitória e só coisa boa. Não! O povo teve uma batalha tremenda para entrar nesta terra. Isso está relatado lá no livro de Josué. O próprio Cristo relata que a gente teria aflição. Nesse mundo a gente passa assim por dificuldade, mas nós temos que crer que nós estamos nas mãos do Senhor, que a nossa vida está nas suas mãos. A gente não tem o que temer. Sim, cuidado. Sim, prudência. A gente não vai tentar o Senhor nosso Deus, não vai colocar a nossa vida em risco. Vai agir da forma correta, mas não vai temer. Não vai ficar aterrorizado, amedrontado, ansioso, nervoso com todas as coisas. A gente precisa crer cada vez mais, independente da circunstância. Se a gente tiver de passar 2 anos vivendo com situação calamidade por causa do coronavírus, que a gente viva os 2 anos, mas a nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor. Se daqui a 2, 3 meses as coisas vão começar a normalizar, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, mas que a gente esteja de fato pronto para enfrentar todas as situações. 10 espias viram os problemas, focaram nos problemas, esqueceram no Senhor. Os 10 espias, eles viram o poder de Deus desde a libertação do Egito até chegar lá. E viram os problemas que tinham pela frente. Josué e Caleb também viram as manifestações do poder de Deus ao longo da caminhada. Viram também os problemas que estavam diante deles. Mas escolheram manter o foco no Senhor. A gente, talvez você diga assim: pastor, mas diante de mim nunca se abriu um mar. Nunca Deus fez cair o maná do deserto, ou qualquer coisa dessa natureza. Nós temos manifestações do poder de Deus todos os dias sendo apresentados diante de nós. A gente precisa saber que só o Senhor é Deus, que Ele governa sobre todas as coisas. Nós precisamos lembrar que Cristo morreu pelos nossos pecados, que a maior manifestação do poder de Deus foi a morte e a ressurreição de Cristo. A maior manifestação do amor de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo. A maior manifestação da soberania de Deus e que Ele tem um controle sobre tudo. A morte e a ressurreição de Cristo, vencendo a morte e tendo a cada um de nós a certeza de que Ele tem um controle sobre tudo e que a gente vai viver por toda a eternidade com o Senhor. Dias difíceis, sempre passaremos. Problemas, sempre enfrentaremos. Mas onde a gente vai olhar? Onde nós vamos manter o nosso foco? O que tomará conta da nossa mente? Os problemas ou o Senhor? Olhe para o alto. Olhe para Cristo. Enfrente, na força do Senhor, os problemas que estão à sua volta, sem esmorecer e com fé. Todos nós temos os problemas, mas que a gente possa de fato tirar o foco dessas situações que a gente está vivendo. Não há muito o que a gente possa fazer. E o que a gente pode agora é manter o foco no Senhor. Lembrar que Ele é o Senhor da história. E descansar nas suas mãos. Que o nosso bondoso Deus nos abençoe. E que a gente possa enfrentar tudo isso na força, na segurança e na paz que vem do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. E após a oração, o nosso coral Plenitude vai mais uma vez nos abençoar com o encerramento deste culto, fazendo o pós-lúdio. E em seguida os irmãos vão seguir para as suas salas de escola bíblica dominical, como a gente faz todo domingo. Só que dessa vez você vai para a tela do seu computador para fazer a aula virtual. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado, Senhor, pela convicção que temos de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor nos ama, que o Senhor é poderoso. Nos dá, Senhor, a paz de caminhar sempre seguros nas Tuas mãos, seguro nas Tuas mãos. Que as aflições do tempo presente não possam tirar a paz do nosso coração, porque nada pode nos separar do Teu amor, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor está conosco, o Senhor é conosco em todos os momentos da nossa vida.
que independente das notícias que a gente tenha hoje, amanhã ou depois, a nossa principal notícia seja de que a minha vida está nas mãos do Senhor e eu não temo o dia mau. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor, obrigado Senhor, o Senhor está conosco em todos os momentos. Abençoa cada família da tua igreja. Abençoa cada irmão que nos acompanha nesse momento pela internet. Nos dá a paz de saber que só o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de tudo. Nos dá uma semana de paz, que nós possamos caminhar seguro nas tuas mãos, firmados no Senhor e olhando para Cristo. Abençoa nesse momento, a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar agora com o nosso coral. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma boa semana. Sem